do interesse público. De forma bem simples. Aqui no direito administrativo, então, nós temos uma hierarquia dos princípios, sim. Esses princípios aqui, esses dois, são mais importantes que o resto? Sim. Certo? Mas isso sim está errado. Tá? Então, dentro da ciência, não existe hierarquia entre princípios. Só que com o direito constitucional brasileiro e com o direito administrativo brasileiro, vocês vão sustentar, tá? Uma prova de concurso, na prova da OAB, um simulado, na prova do Alessandro, que existe hierarquia. Os dois são superiores em relação aos demais. Tá bom? Bom, falei para vocês também na semana retrasada que no direito administrativo, diferente do que ocorre em outros ramos, aqui nós levamos ainda mais em consideração, damos muito mais importância nos princípios, né, do que nos demais ramos do direito. Quem fala isso é o Alessandro? Não. São os grandes autores. Maria Silva Damiana de Pietro, José Cretela Júnior, Celso Antônio Bandeira de Mello. Olha, no possível confronto entre a lei, presta atenção, e o princípio, eu vou ficar com o princípio. Qual é a explicação disso? Até citei o colega na aula quando eu falei sobre isso. Tá? Citei a questão da engenharia. Um prédio de 10 andares, ele fica em pé sem a fundação? Ele fica em pé sem a fundação, gente? Um prédio de 10 andares? Não. Buscando uma analogia com o direito, seria a mesma coisa. O ordenamento jurídico não fica em pé sem a fundação. Qual que é a fundação do ordenamento jurídico? Os princípios. Se eu retiro os princípios, o ordenamento jurídico desmorona, cai. Então, para os administrativistas com fundamento do direito constitucional, no possível confronto entre esses princípios e a lei, eu fico com os princípios. Certo? Na prática, isso faz sentido também? Será que faz? Faz sim, tá? Quem for estagiário na vara da Fazenda Pública, tanto estadual quanto municipal, certamente já viu uma petição nossa no escritório. Numa petição inicial ou numa contestação. Tanto faz. Na inicial, dentro da parte do direito, tem um tópico. Principiologia aplicada ao caso. Sempre a gente abre um tópico dentro da petição inicial. Principiologia aplicada ao caso. Eu vou trazer os princípios, não só os princípios constitucionais, mas todo o princípio geral da administração pública que se aplica ao caso concreto, para debater com o juiz a principiologia do caso. Numa contestação, da mesma forma, tratando de direito administrativo, mesma coisa. Em uma contestação ou em uma impugnação à contestação, eu vou trazer a principiologia aplicada ao caso em um requerimento administrativo junto a determinado órgão. Da mesma forma, eu vou trazer a principiologia aplicada ao caso. Ah, então isso aqui não é só uma discussão teórica. Na prática também a gente vai usar a principiologia. Beleza? Bom, então o conceito. Conceito de regime jurídico administrativo é o conjunto, quem anota, né? Se anotar, é o conjunto de normas e princípios. É o conjunto de normas e princípios que traz especificidades. Que traz especificidades. Que traz especificidades à administração pública, criando prerrogativas
criando prerrogativas e sujeições. Criando prerrogativas e sujeições. Então, quando nós falamos, por exemplo, em legalidade, nós temos uma sujeição. A administração pública está sujeita à legalidade. Por quê? Porque a administração pública é diferente do que o particular pode fazer. A administração só pode fazer o que a lei prescreve. Isso é legalidade administrativista. A legalidade administrativista é uma legalidade restritiva. Então, eu estou criando uma sujeição. Por outro lado, nós temos também prerrogativas, como a supremacia do interesse público. É uma prerrogativa. Quando a administração pública está atuando dentro desse regime político administrativo, a vontade da administração pública sempre vai prevalecer sobre o interesse particular. O exemplo que eu citei na primeira aula foi a desapropriação, lembra? Uma casa está sendo desapropriada. Ah, eu não quero. Eu sou o dono da casa. Ah, eu não quero. Não tem interesse. Prerrogativa do Estado. Ele vai desapropriar. Ah, mas eu vou levar o conhecimento do juiz que eu não quero. O juiz não pode discutir nem o mérito da decisão. Quanto mais se você quer ou não. Prerrogativa. Certo? O que você pode discutir? Valor e vícios, ilegalidades. O resto já era, você perdeu o seu irmão. Prerrogativa. Quando, por exemplo, um policial militar numa blitz manda você parar, você pode parar ou você tem que parar? Prerrogativa do Estado. Poder de polícia sobre o cidadão. Você não pode, você tem que parar. E tantos outros exemplos. Direito administrativo é dia a dia, é o nosso dia a dia com o Estado, com a administração pública. O direito administrativo só fica difícil quando eu não consigo linkar exemplos do dia a dia. Quando você recebe uma multa de trânsito, você tem que pagar ou você pode pagar? Você tem que pagar. Por quê? Porque a multa de trânsito é um ato administrativo que é exigível. É uma característica que tem alguns atos da administração pública, não todos. Dentro do regime jurídico administrativo. Professor, mas eu posso apresentar uma defesa? Posso. Mas se minha defesa não for aceita, eu tenho que fazer o quê? Pagar. Porque a administração também pode errar, né? A administração também pode errar. Por isso que a gente tem aqui, ó. Nossa defesa certo? Bom, então essa é a ideia, esse é o conceito de regime jurídico administrativo. E aí, como eu disse para vocês, existem dois supra-princípios. Princípios maiores, hierarquicamente superiores. Primeiro, supremacia do interesse público. O interesse público sempre vai prevalecer sobre o interesse particular. E o segundo supra-princípio, indisponibilidade do interesse público. Não cabe ao agente político, ao gestor, ao administrador dispor do que não lhe pertence. Não cabe ao prefeito dispor do que não é dele. Não cabe ao governador dispor do que não é dele. É do coletivo. Ok? É a mesma coisa, buscando um paralelo com o direito civil, quando a mãe fala assim: ah, eu não quero alimentos para meu filho, não. Ela pode fazer isso? É dela os alimentos? Ela pode dispor porque não é dela? Mesma ideia aqui, guardado as devidas proporções, é claro, nós estamos falando de direito público. O gestor não pode dispor porque não lhe pertence? Não. Indisponibilidade do interesse público. Então, preste atenção, comece a ter uma visão mais crítica. É comum, todo dia a gente ouve um monte de asneira na televisão de agentes políticos falando que vai dispor do que não nos pertence, que é o interesse coletivo. Certo? Bom,
Abaixo desses dois, nós temos um conjunto de princípios expressos no texto constitucional, lá no artigo 37. Mas antes, olha a peculiaridade aqui. Tenta achar de forma expressa, como princípio no texto constitucional, supremacia do interesse público e disponibilidade do interesse público. Você não vai achar. Você vai achar de forma implícita, não explícita. Veja, mais interessante ainda essa discussão sobre supremacia, ou sobre supraprincípios. Porque os supraprincípios não estão expressos explicitamente no texto constitucional. Mas ainda são supraprincípios. Ok? Bom, e os princípios previstos lá no artigo 37? É o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É uma regrinha mnemônica para a gente decorar. Não pode falar decoreba mais, mas é decoreba assim. É regra mnemônica, decoreba. Ó, LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pega aí o caput do artigo 37 da Constituição Federal, por favor. Por exemplo, eu tenho todo quem é rápido, uma gestão, meu Deus, bem estúpido. Bens públicos afetados, eu posso vender, gente? E que é o bem público afetado aqui, o bem está sendo utilizado para prestação de serviço público. Podemos só vender? Não, porque é bem disponível. Mas as minhas naves. Se tenta. Acharam o caput? Vê para mim. A administração pública direta e indireta qualquer poder da União, do Estado, que deverá os princípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Gente, presta atenção. O artigo 37 está falando o seguinte: se tanto a administração direta, ou seja, os entes federados, quanto a administração indireta, a gente fez o organograma do quadro da administração indireta, autarquias, nações, fez ou não? Na semana retrasada. Não? Fez? Organograma? Fez. Isso aí mesmo. Então, ó, tanto a administração direta quanto a administração indireta segue aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeiro, legalidade. A legalidade administrativa é uma legalidade restritiva. Por quê? Para nós, particulares, a nossa legalidade é uma legalidade ampla. Para o poder público, a legalidade é restritiva, restrita. Para mim, enquanto particular, posso fazer qualquer coisa. Não estando proibido, não estando vedado, eu posso fazer. Isso é legalidade para nós, particulares. Para a administração pública é assim? Não. A administração pública só faz o que a lei prescreve, determina. Se não tiver determinado pela lei, se não tiver prescrito pela lei, a administração pública deve se afastar da prática do ato. Essa é a regra. Tá bom? Impessoalidade. Aqui são várias as acepções que vocês vão encontrar na doutrina. 3, 4 significados diferentes. Ou mais. Vamos ficar aqui com 3. Tá? Primeiro, a impessoalidade como subprincípio da isonomia. Ah, como subprincípio da isonomia. Como assim, professor? A administração pública tem que ter um tratamento impessoal com o administrado. Para quê? Para alcançar a igualdade, a isonomia. Ok? Se a administração pública começar a praticar atos
atendendo a interesses particulares. Se a administração pública começar a praticar atos por características individuais, nós estamos ferindo o princípio da isonomia. Quer ver um princípio bem simples, bem do dia a dia? Quem trabalha em órgão público aqui, levanta a mão. Aonde? Delegacia de polícia. Qual? Pode ser. Só vamos lá. Eu chego lá na delegacia de polícia de Silvânia, está lá a Alice. A delegacia está cheia. E eu chego lá na delegacia. Só que é um dia antes da nossa prova de direito administrativo. Aí a Alice vê o professor chegando. Fala assim, vou atender o professor primeiro, vai demorar o atendimento dele, e amanhã é a prova, eu vou atender ele primeiro. O que a Alice está fazendo? Tem um tratamento pessoal ou impessoal comigo? Pessoal. Pessoal. Ela está ferindo o princípio da impessoalidade, ferindo também, de forma indireta, o tratamento isonômico que deve ser dado, conferido aos administrados. Entenderam? Isso não acontece no dia a dia? Talvez não com o professor, mas com um amigo, um parente. Não é não? Passar alguém na frente na unidade básica de saúde. É um exemplo? Com certeza. Tá? Então eu vou passar o fulano na frente porque fulano é amigo do meu pai, então eu vou ajudar ele aqui. Certo? Ferindo a impessoalidade, o tratamento pessoal. Esse é o primeiro significado. Então, a impessoalidade como subprincípio decorrente da isonomia. Segundo significado. Pega aí o WhatsApp, ou pega aí o celular de vocês. Pega o Google. Joga aí assim no Google. Joga no Google. Prefeita, condenada por improbidade, prefeita, condenada por improbidade, por pintar os prédios públicos de rosa. Abriu ele? Vou explicar. Princípio da impessoalidade. Essa prefeita do interior de São Paulo era apaixonada na cor rosa. Problema nisso? Gestor público, um agente público ser apaixonado na cor? Problema nisso? Não. Essa prefeita andava de roupa cor rosa. A caminhonete dela ela mandou pintar de rosa. A casa dela, rosa. O chapéu que usava, rosa. Nenhum problema até aí, porque são questões particulares. Qual foi o problema? Quando essa prefeita começou a demarcar a sua gestão pela cor rosa. Prédios públicos, viaturas públicas, até a praça, o colete da praça, pintado de rosa. Aí nós temos um problema? Sim. O que ela queria? Fazer da gestão pública um puxadinho para ganhar voto futuro. Olha, eu estou fazendo muita coisa, estou pintando a cidade rosa. Né? Estou promovendo reformas, obras públicas. Né? Comprei uma viatura nova, uma ambulância nova, por rosa. Eu quero ganhar o quê? Voto futuro por isso. Aí nós temos a afronta ao princípio da impessoalidade. No caso, ela foi condenada a repintar tudo nas cores oficiais do município. Certo? Condenada a repintar tudo com o dinheiro dela, né, gente? Só com dinheiro público, né? Pelo amor de Deus. Bom, nesse caso, condenada a improbidade, teve que repintar tudo. Mas é só isso? Só esse exemplo? Eu gosto desse exemplo que é bem, né? E vários outros exemplos. Tá? Para não ficar parecendo partidário, eu vou dar alguns partidos diferentes. Certo? Primeiro, governo marcou o período, PSDB, 2016. Estado de Goiás foi condenado pelo STJ a mudar a plotagem das viaturas da Polícia Militar do Estado. Por quê?
Porque a forma da plotagem remetia às cores do partido e o símbolo do partido. Então, a partir do momento que eu tenho não sei quantas mil viaturas rodando o estado inteiro que emitia lembrança ao partido do governador, o STJ entendeu, na minha visão, de forma totalmente acertada, e nesse caso nós tínhamos a afronta ao princípio da solidariedade. O governador do estado tinha que demarcar sua gestão através das viaturas da polícia. Certo? Outro exemplo, município de Anápolis. Quando nós estávamos na gestão do Partido dos Trabalhadores, começou a aparecer prédio de cor vermelha para tudo quanto é canto. Da mesma forma, o que se queria? Demarcar a gestão pública através de cores. Cores de quem? Do partido. Está certo isso? Não. Afronta ao princípio da impessoalidade. Outro exemplo, o ex-presidente da República, Bolsonaro. Primeiro ato dele como presidente, primeiro ato oficial, ele fez uma carta ao povo brasileiro e usou o slogan da campanha. Ele esqueceu que ele já era presidente da República, ele achou que ele estava em campanha ainda, ferindo o princípio da impessoalidade. Ok? Outro exemplo, Dilma Rousseff, quando ela tentou nomear o presidente Lula como ministro de Estado para fugir da Lava Jato. O que ela queria? Nomear o Lula porque ele era muito competente? Não, ela queria proteger um amigo, ferindo a impessoalidade. E aí, gente, eu poderia ficar aqui a noite inteira citando exemplos, porque infelizmente a gestão pública brasileira ela é especializada em ferir os princípios gerais da educação pública. Tá bom? Nomeação de ministros, sempre tem decisões aí de todos os últimos presidentes da República envolvendo essa questão da principiologia. Ok? Então, dois significados até aqui. Tem um terceiro ainda. Na próxima aula da semana que vem, vai começar a estudar a atuação direta. E a gente vai falar sobre órgãos públicos. Tá? E dentre as várias teorias, tenta justificar o órgão público, tem a teoria moderna do órgão público ou a teoria de imputação coletiva. Você não anotar isso agora não, semana que vem vai anotar. O que fala essa teoria? O órgão público, que é um compartimento do Estado, ele é ocupado por um agente. O Estado é uma ficção jurídica. Então, no mundo real, ele tem que ter uma atuação de uma pessoa física. Quem é a atuação do Estado? É uma pessoa física no mundo real? O agente público, que nós chamamos de forma popular de funcionário público ou servidor público. Então, o que esse agente faz no mundo real é imputado ao Estado. Por isso, impessoalidade. Por isso, impessoalidade. Teoria da imputação volitiva ou teoria moderna dos órgãos públicos. Na semana que vem, a gente vai aprofundar nisso. As 4 teorias, fechando com essa última teoria. Ok? Moralidade. Eu costumo brincar para ver se dá para sorrir disso, que é triste. Se nós tivéssemos gestores públicos cumprindo só com esse princípio, o Brasil já seria bem diferente. Dá os outros não, só com esse princípio. Certo? E o que é moralidade, professor? Enquanto princípio. Tem uma definição funcional? Será que o texto funcional trouxe uma definição do que é moralidade, principiologicamente falando? Não trouxe. Será que a norma infraconstitucional trouxe uma definição do que é moral? Também não. Então, coube a quem definir esse tal princípio da moralidade? Num primeiro momento, a doutrina. Num segundo momento, a jurisprudência. E aí está o problema de princípios abertos. Aí está o problema dos princípios abertos. Costumo dizer que o câncer da República atual, o câncer do Estado brasileiro nesse momento, é o ordenamento jurídico aberto. O que é o ordenamento jurídico aberto? Recheado de princípios como esse aqui. Por quê? Porque eu posso tirar qualquer coisa.
O princípio da dignidade da pessoa humana. Pode chegar qualquer coisa dele. Entenderam o problema? E é daí que nasce o ativismo judicial. E é daí que eu tenho o confronto entre os poderes. Bom, e moralidade? O que é moralidade? Dentro de um conceito doutrinário, porque legalmente vocês não vão encontrar esse conceito. Moralidade é a ideia do bom gestor, é a ideia do gestor pro povo, é a ideia do gestor honesto. É isso. Por isso que eu brinquei. Né? Se tivesse só esse princípio sendo cumprido no Brasil, seria excelente. A ideia do bom gestor, a ideia do gestor pro, a ideia do gestor honesto. A ideia do gestor probo, probidade, parênteses. A professora Maria Silva Zanella de Pinheiro fala que moralidade e probidade, principiologicamente falando, é a mesma coisa. Tá bom? Então vocês vão encontrar na doutrina princípio da probidade, princípio da moralidade, se equivalem. É a mesma coisa, a ideia do gestor probo, a ideia do gestor honesto, a ideia do bom gestor. Por que ela fala que principiologicamente se equivalem? Porque no âmbito normativo, nós temos uma lei de improbidade, não uma lei de imoralidade. Então, no âmbito de princípios é a mesma coisa, é só no âmbito dos princípios. E quando a gente cai para a norma internacional, nós vamos encontrar a lei de improbidade, que inclusive caiu na prova do OAB. Até que está na prova do OAB. Inclusive, eu acho que a questão deve ser anulada. Eu tive um debate com o pessoal do novo período, a questão que fala sobre improbidade educativa, deu pega horrível, de língua portuguesa. Fala assim, ó, com base na lei de improbidade, ele cita o número da lei antigo, o agente que pudesse ser condenado ou não por improbidade educativa, sabendo que ele agiu culposamente. Então, o entendimento que com base na nova lei de improbidade educativa, com base de dados do Tribunal Federal, e se a atuação foi culposa, não há que se falar em condenação no primeiro momento. Né? E aí, na hora de formular a questão, a banca fez a referência à lei antiga. Ela coloca de forma expressa, com base na lei tal. Eu estou aqui o nome. Então, não é mim. Né? Eu não sei o que vai virar, mas improbidade está aí como princípio, né? Probidade está aí como princípio equivalente à moralidade. Certo até aqui? Podemos seguir? Bom, e por fim, nesse primeiro ainda dentro do artigo 37, originalmente dentro do artigo 37 está de 88, publicidade. Tá? A atuação da administração pública tem que ser a mais publicista possível. Quanto mais publicidade, melhor. Essa historinha que vem ocorrendo nos últimos anos de colocar sigilo para tudo quanto é coisa, é burla ao texto constitucional, é artimanha contra o texto constitucional. Tá? A própria lei fala das situações onde se deve colocar sigilo, como por exemplo, quando se trata de questão de segurança nacional. Então, o presidente Bolsonaro comendo pamonha por cartão corporativo não é segurança nacional. Ele foi colocado em sigilo até quebrar o sigilo. Agora, nesse atual governo, a Janja comprando lençol para a cama do Lula, é motivo para colocar em sigilo? 100 anos? Também não. Então, a publicidade é regra. Nós estamos invertendo os valores no Brasil, deixando que a regra se torne exceção. Os atos praticados por educação pública têm que ser publicizados. O quanto, professor? O máximo possível. Por quê? Porque se não for publicizado, não tem controle. Por que coloca em sigilo? Não tem controle. Só é possível controlar a educação pública se o ato for praticado de forma pública. Como que você, enquanto cidadão, vai propor uma ação
uma ação popular. Como o Ministério Público vai propor uma ação contra o ato se não é publicizado? Certo? Então, a infração pública deve buscar a publicidade, salvo exceções justificadas. Vou trazer 2 pontos aqui que são relacionados à publicidade. Primeiro, vencimentos dos servidores. Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser delegado, eu quero ser servidor público para ter estabilidade, para ter vitaliciedade. Quando você opta pela carreira pública, você tem que ter ciência que parte da sua intimidade é relativizada. Professor, mas eu não quero, então vai seguir a carreira privada. Por quê? Porque o que mantém o servidor público é dinheiro público. Por isso, parte da sua intimidade é relativizada. Então nós temos o portal da transparência. Eu vou falar em transparência aqui na frente. Portal da transparência. Para quê? Para saber onde estão os gastos públicos. Também para saber quanto que o Marcos está ganhando enquanto servidor público. É só entrar no site da transparência, do município de Anápolis, eu sei quanto ele ganha. Mas eu não quero. Vai procurar outra coisa para você fazer. Ok? Esses dias por acidente mesmo, não era curiosidade não, viu? Vocês. Eu estava com um amigo meu, que foi meu professor aqui na Evangelho, um grande amigo, professor que eu respeito muito, foi meu padrinho. E aí eu queria saber o nome completo dele, porque eu sabia que era um nome mais extenso. E eu joguei na internet. O que caiu de cara? A lista, né, da transparência da Tribunal de Justiça, da Promotoria de Estado Velho. A Promotoria de Justiça está lá, eu descobri que ele ganha líquido 64 mil por mês. Nossa, que bacana, ele ganha 64 mil por mês. Aí olhando um pouquinho para cima assim, do nome dele, tinha outro promotor que está ganhando 110. Que aula é isso? 110. Aí você vem e pergunta. Você tem que perguntar você, né, sobre a lei, se vai passar ou não. Isso, gente, infelizmente, a minha visão é uma visão do dia a dia, tá? Não é romantizada. E uma visão do dia a dia é o Estado pelo Estado. O Estado vai fazer alguma coisa para atacar o próprio Estado? Vai ou não? Acho que vou provar uma lei dessa passar. E se passar logo que dá um jeitinho de alterar. Por quê? Quando se criou o subsídio lá na emenda constitucional 45, a ideia já era limitada. Por que não limitou? O que é o subsídio? Parcela única de pagamento. Teto do subsídio, 90,25% que ganha o ministro Supremo. Por que não é isso na prática? Que seja técnico. Que seja técnico. Nós já temos uma ordem constitucional, que foi por PEC também, que é emenda constitucional 45, criou o subsídio. Já tivemos essa ordem. É o que eu estou falando, o Estado vai sempre criar regras. Entendeu? Tá? Vamos lá. Publicidade, ok? E por fim, eficiência. O princípio de eficiência, ele não estava no texto funcional original. Se você pegar o texto funcional lá de 1988, dia 5 de outubro, você não vai encontrar no caput do artigo 37 eficiência. Eficiência foi incluída no que nós chamamos de segunda micro-reforma administrativa do Fernando Henrique Cardoso. Emendas constitucionais de 19. Então, a emenda constitucional 19 incluiu no texto, lá no artigo 37, caput, o princípio de eficiência. Qual o contexto disso? É importante a gente entender o contexto, porque se a gente entende o contexto, a gente não esquece. Fernando Henrique Cardoso, ele assume a presidência da República, e uma das
metas dele é substituir o modelo de gestão pública. É substituir o modelo de gestão pública. Nós vivíamos em um modelo burocrático de gestão e ele queria substituir esse modelo burocrático pelo modelo gerencial de gestão pública. Modelo burocrático, que hoje nós entendemos como algo que não funciona, algo travado, algo que não anda, demorado. Tecnicamente falando, burocracia é modelo de gestão. É um modelo de gestão. Que foi instituído no Brasil, lá na década de 30 do século passado, por Getúlio Vargas. Então, permanece esse modelo de gestão até a segunda metade da década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso busca aí, através das suas duas micro-reformas, primeira micro-reforma, emenda constitucional número 8 e 9, segunda micro-reforma número 18 e 19, ele busca implementação do modelo gerencial. E qual a grande mudança do modelo gerencial para o modelo burocrático? O modelo gerencial, ele busca ferramentas, mecanismos que são próprios da iniciativa privada para aplicar na gestão pública. Ok? Até esse momento, nós não tínhamos no ordenamento jurídico algumas palavras: eficiência, contrato de gestão, termo de parceria, meritocracia. São ferramentas próprias da iniciativa privada, naquele momento era, que passam a ser capturadas pela gestão pública e existe uma tentativa de aplicar essa metodologia na gestão pública. A depender do autor que você pegar, estiver lendo, como por exemplo o professor Alexandre Massa, ele vai falar que foi substituído o modelo burocrático pelo modelo gerencial. Tá bom? Mas na verdade nós estamos desde a segunda metade da década de 90 tentando fazer essa substituição. Não conseguimos ainda. Já caminhamos um pouco. Mas falar que vai substituir é possível. Bom, mas a ideia é essa, para ter um modelo de gestão mais adequado nos tempos de hoje. Razoabilidade e proporcionalidade é novidade para nós? Ou vocês já ouviram falar sobre o princípio da proporcionalidade e razoabilidade? Sim ou não? Na teoria geral do processo, depois dentro do processo civil e do processo penal. Vocês ouviram falar sobre razoabilidade e proporcionalidade. Aqui, a ideia é exatamente a mesma, só que aplicada na administração pública. A atuação da administração pública tem que ser razoável e proporcional. Vou dar um exemplo. O William faz um concurso público, é aprovado, é nomeado, toma posse em exercício, passa pelo estágio probatório de 3 anos. Ao final dos 3 anos, ele é confirmado no cargo e alcança a tão sonhada estabilidade. Então, o William tem estabilidade. A partir do momento que ele tem estabilidade, ele não pode perder o cargo público a qualquer momento, de qualquer jeito. Certo? E um dos motivos que façam que ele possa alcançar esse resultado trágico de perder o cargo é o famoso processo administrativo disciplinar, o PAD. William, 10 anos de serviço público, nunca tinha praticado qualquer infração administrativa. E nesse ano de 2025, ele pratica uma infração leve ou uma infração média. Certo? E ele, em decorrência disso, ele responde ao processo administrativo disciplinar. Nós temos a sindicância. Se for infração leve, tem que terminar ali na sindicância, porque é a primeira que está respondendo. Se for média, ou seja, com suspensão acima de 60 dias, ele vai passar pelo processo administrativo disciplinar. Mas independente do resultado, ele responde ao processo administrativo disciplinar e tem a pena máxima de demissão. A atuação da administração pública foi proporcional e razoável. Ele, com 10 anos,
serviço público, nunca tinha praticado nenhuma infração, pratica uma infração média ou leve e responde ao processo administrativo disciplinar que tem como resultado a pena máxima, demissão. Foi proporcional, gente? Foi razoável? Não foi. Quer ver outro exemplo? Como você chama? Estava um comerciante, ele tem uma empresa. Então ele, enquanto empresário, ele produz uma receita em seu comércio de R$20 mil todo mês. Então todo mês ele produz ali uma receita líquida de R$20 mil. Chega um fiscal do Estado, vigilância sanitária, e aplica uma multa no Gustavo de R$1 milhão. Qual é o objetivo da multa? Penalizar ou levá-lo à falência? Ele vai falir, vai quebrar. Então, nesse caso, foi proporcional e razoável? Não foi proporcional e razoável. O objetivo da multa não é quebrar o comerciante, não é quebrar o empresário. Perceberam? A atuação da educação pública tem que ser uma atuação proporcional e razoável. Não só dentro do processo, mas em sua atuação, nós fizemos um indivíduo de forma geral. Princípio da participação. Você quer novidade? Vocês nunca ouviram falar? Não. Está diretamente ligado à ideia de administração democrática. Certo? Então, o princípio da participação está diretamente ligado à ideia de administração democrática. O que é isso? A administração pública cria ferramentas para permitir que o administrado, o cidadão, venha participar da gestão. Isso é o princípio da participação. Isso é uma gestão democrática. Dar voz ao administrado. Participe da gestão. Professor, mas tem essas ferramentas? Tem. Vocês já ouviram falar dos conselhos? Conselho Municipal da Cidade, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, alguns municípios, Conselho Penitenciário, como a nossa capital tem Conselho Penitenciário, Conselho de Segurança Pública. São conselhos. Como funciona um conselho? A lei é que cria o conselho, tá? Temos uma lei que cria o conselho. E a lei que cria o conselho discrimina ali quais vagas e quantas vagas e que órgão ou que setor da sociedade pode ocupar essa vaga. Conselho da cidade, já fiz parte do Conselho da Cidade de Anápolis. E eu representava quem lá dentro? A OAB. Então eu era o representante da OAB dentro do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade tem lá servidores públicos? Tem. Mas tem setores da sociedade que vão participar. Ou seja, a educação está dando voz a setores para participar da gestão pública. Por isso, nos últimos 10 anos, saí agora no mês de maio. Até o mês de maio, nos últimos 10 anos, eu era conselheiro estadual de segurança pública. Eu fiz parte do Conselho Estadual de Segurança Pública durante 10 anos. Organização do Conselho Estadual: Secretaria de Segurança, diretor da Polícia Civil, comandante da Polícia Militar, Polícia Federal, ABI, GCM, né? Todo mundo lá dentro. Então, um grande número de órgãos públicos relacionados à segurança pública. Mas só eles? Não. O AB estava lá dentro? Estava. O Ministério Público estava lá dentro? Estava. Representante da magistratura estava lá dentro? Estava. Certo? A CIA, até a maçonaria tinha cargo lá dentro. Muito diversificado mesmo o Conselho de Segurança Pública. Muito. E também 2 vagas para a comunidade acadêmica. Então tem 2 vagas. Uma vaga para a Universidade Federal e outra vaga para a PUC. Tá? Eu ocupei durante esses 10 anos a vaga da PUC, como representante acadêmico. Então, são setores dentro do conselho, permitindo então a participação, mesmo
por representação, porque não tem como. É que não tem como, né? Vou dar um exemplo aqui. É difícil, né? Participação direta, mas pelo menos por representação, participação de vários setores da coletividade. Ah, professor, mas tem jeito de participação direta? Tem. Vocês já viram que Anápolis não tem, mas em alguns municípios tem, a prefeitura dos bairros? Lá em Goiânia tem. Sempre teve. Prefeitura dos bairros. Determinado final de semana, no sábado e tal, lá no Crimeia Leste, o bairro que tem lá em Goiânia. Então, numa praça pública, o poder público municipal vai para lá com vários serviços. Serviço médico, saúde, leva serviços também do Estado, muita coisa para lá. E um dos serviços que é prestado lá, qual é? Coleta de informações e pedidos. Então você participa, encaminha uma solicitação lá. Exercício de direito de petição, lá do direito constitucional, um dos remédios constitucionais, remédio constitucional da natureza administrativa. Exercício de direito de petição, requerer, enquanto cidadão daquele município, daquele bairro, vou fazer um requerimento. Minha rua está com buraco, ou minha rua não foi assaltada, ou minha rua não tem esgoto ainda, e assim vai. São várias as solicitações que estão apresentadas, permitindo a participação da coletividade na gestão. Certo? Tranquilo isso? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Tem um conjunto de princípios que vocês já viram, né? Duração razoável. Já viram duração razoável? No princípio? Sim, professor do processo, já? Jurisdição demorada é jurisdição? Não é, né? A jurisdição tem que ser séria, pelo menos no mundo da teoria. O jurídico chamado de esperar 10 anos é jurisdição? Vai. Por isso o princípio da duração razoável. Aí a gente vai pegar isso e trazer para cá para o direito administrativo. Os processos administrativos, da mesma forma que o processo judicial, ele tem que ter uma duração razoável. Em regra, o processo administrativo ele é mais sério do que o processo judicial. Em regra. Tá? Mas a gente encontra aí na prática algumas aberrações. 2023, eu me deparei com um conjunto de professores, eu acho que já estava lá no escritório, conjunto de professores da UEG batendo a porta do escritório com a seguinte situação. Eles fizeram um requerimento administrativo há 10, 8 anos atrás. Para quê? Para receber uma diferença salarial. 10 anos atrás. Ele já tinha esquecido disso. Porque servidor é isso, ele vai lá fazer requerimento e deixa para lá. Aí eles foram lá, fizeram requerimento e esqueceram. A quantia boa para receber. E o processo administrativo está rolando. Aí em 2023, 8, 10 anos depois, a UEG chama os professores para um acordo. Nós vamos pagar o principal para vocês. Então, esse acordo sugerido pela UEG. Mas por quê? Porque o processo é aberto há 10 anos. Então, houve duração razoável nesse caso? Óbvio que não. Óbvio que não. Agora, da mesma forma que essa celeridade é benefício, ora ela traz alguns problemas. A semestre a gente vai falar sobre as responsabilidades do servidor público, as responsabilidades do agente público. E aí a gente vai aprender que o processo administrativo, que é uma mais séria que o processo judicial, muitas vezes o servidor é demitido e depois lá na frente ele é absolvido no processo criminal por negativo de autoria ou inexistência do fato. E aí, tem que voltar. 8 anos depois. E o que esse cara, exatamente, o que esse cara que você receber, grupo cessante, dano moral, dano material, tá? Caso real. Caso real isso. O policial civil, aparecido em Goiânia, foi demitido. O governo marcou em perigo. Então, teve um processo administrativo disciplinar, ele foi demitido. Demitido é demissão é penalidade, tá? Não confunda exoneração com demissão.
Exoneração você perde o cargo público, mas não é uma penalidade. Demissão você perde o cargo público através de uma penalidade. Certo? Então ele foi demitido. Por quê? Porque supostamente fazia parte do grupo de extermínio. Então naquele momento foram demitidos do serviço público uns 25 policiais. Alguns policiais civis e outros policiais militares. E dentro desse grupo, 3 foram absolvidos no processo criminal e um desses é um amigo dele. Foi absolvido. Por quê? Por negativa de autoria. E quando passa a negativa de autoria no processo criminal, vincula as esferas, até mais esferas, civil, administrativa, autoridade administrativa, vincula tudo. Então o processo administrativo, que é bem mais sério, acabou trazendo um prejuízo nesse caso específico do servidor. Por quê? Porque 8 anos depois, o processo penal é muito mais demorado e tem que ser mesmo. O processo penal, o direito penal não é a última raça? É ou não? Não é a última fronteira? Deveria ser, né? O Brasil está virando exceção nisso, mas... Tem direito penal clássico, não é essa ideia que a gente tem? É a última raça? Então, se é a última raça, né, em razão da gravidade do que pode ocorrer, o processo administrativo é mais, o processo criminal é mais demorado. Tem que ser perfeito, ou se aproximar da perfeição. No mundo da teoria é isso. Então o processo administrativo é muito mais sério e imperfeito. O meu camarada é demitido do serviço público. 8 anos depois ele é absolvido. Ele tem que voltar. Quem vai pagar esse prejuízo? Nós, né? Porque o Estado não produz nada, quem produz somos nós. Tira essa ideia que o Estado paga alguma coisa. Quem paga somos nós. Nós que produzimos. Bom? Então quem vai pagar somos nós. Esse caso já pagou 3,5 milhões de reais. Ah. Devido processo. Já viram também devido processo? Ah. Só que aqui, vou rememorar com vocês. Formal e materia. No processo administrativo também visamos o devido processo formal e material. Devido processo formal, como nós aprendemos lá no TGP. Quem deu aula para vocês do TGP? Marcos, Ricardo Marcos. André. Marcos André, certamente ele falou assim, teve uma visão clássica. O processo é um conjunto de atos pré-ordenados que visam um resultado, que é a justiça. Não é isso? Dirimir a lide e alcançar a justiça. Esse conjunto de atos ele é dividido em fases. E essas fases divididas em atos. Fase de interposição, fase de defesa, fase de instrução, fase de julgamento, fase de recurso, fase de cumprimento de sentença. Então são fases. E cada fase dividida em atos. Aonde está esse aqui, professor? Na lei. A lei que fala qual ato, qual a sequência desses atos. Então está previsto no processo civil, no processo penal. No caso de lei administrativa, na lei do processo administrativo. Nós temos uma lei de processo administrativo. Devido ao processo, esses atos, olha só, conjunto de atos pré-ordenados, previsto na lei. Eu posso pular daqui para cá sem previsão legal? Eu posso pular daqui para cá sem previsão legal? Posso ou não, gente? Claro que não. Senão eu estou ferindo o devido processo formal. Então isso é devido processo, formalmente falando. O processo é um conjunto de atos. Esses atos estão previstos na lei. Essa sequência pré-ordenada é uma sequência prevista na lei. Então tem que seguir essa sequência.
Se eu furar essa sentença, eu estou ferindo o devido processo, formalmente falando. E materialmente falando, o processo judicial, como resultado útil, ele busca o quê? A injustiça ou a justiça? Justiça. E o processo administrativo? Também é justo. Lembra um exemplo que eu citei aqui? Do William? Ele praticou uma falta leve, era um servidor excepcional, nunca tinha praticado nada, nenhuma infração, 10 anos de serviço público, pratica uma falta leve e é demitido do serviço público. Além de ferir o princípio da proporcionalidade da razoabilidade, também feriu o devido processo material. O que aconteceu com ele foi justo? Óbvio que não. Ampla defesa e contraditória é novidade para nós? Não é, né? Mas se eu falar para vocês que de tempos em tempos a gente encontra no escritório uma aberração envolvendo isso aí, o poder público não sabe que ele tem que garantir a ampla defesa e contraditória ao servidor. Tá? Olha que absurdo. O próprio Estado esquece da ampla defesa e contraditória. Ampla defesa, usar todos os meios de defesa, de provas admitidas em direito. Contraditório, sempre que uma parte se manifestar na relação processual, deve ser dada a oportunidade da outra parte se manifestar. Fala, gente. Tranquilo? Certo? E a educação esquece disso. Eu acho o máximo agora. Para falar mais do campo. Exemplo, olha só para vocês verem. Nós estamos falando de órgãozinho, cidadezinha pequena, não. Nós estamos falando do Departamento Nacional da Polícia Federal. Tá? Há alguns anos atrás, a Polícia Federal, um curso de formação de delegado de polícia, delegado federal. Tá? Um aluno do curso de formação foi expulso do curso de formação. Ele tinha uns 3, 4 meses de curso de formação e foi expulso do curso de formação. Sem cumprir a lei. Olha que beleza. Então ele deve ter praticado alguma coisa grave na lei mesmo. Estou dizendo que não praticou. Mas mesmo tendo praticado, tem que ser dado a ele contraditório. E a Polícia Federal simplesmente desligou ele do curso de formação. O cara tinha sido aprovado como um delegado federal, o público não era, né? O que ele fez? Mandado de segurança. Feito por mandado de segurança. E 8 anos depois, transita o mandado de segurança e chegou no STF esse mandado de segurança. Determinando que ele fosse reintegrado à próxima turma de formação delegado policial. Eu não quero nem saber o que ele praticou, eu quero saber se foi dado garantia de contraditório e de defesa. Ah, não foi não? Não, eu tenho que voltar. Perceberam o problema? Isso é o Departamento Nacional da Polícia Federal. Né? Aplicou o que básico, o regime básico para nós. Voltou. Qual o problema disso? Teve prejuízo? Teve. Aí ele volta, termina por formação. Ele vai assumir em que classe? Na classe de entrada ou na classe onde a turma dele está? Na classe onde a turma dele está. A turma dele, depois de 8 anos, já está lá com delegado de primeira já, classe. Então ele tem que sair lá, ó, fresquinho da academia e já ser promovido para a primeira classe. Por quê? Por algo básico que não foi feito pela educação pública. Tá? Autotutela educativa, isso também é novidade. O que é a autotutela educativa? É o poder-dever, da administração pública. É o poder-dever da administração pública de rever de forma permanente
de rever de forma permanente seus atos. De rever de forma permanente seus atos. No mundo prático, o que é isso, professor? Você é um fiscal do Estado, praticou um ato administrativo. Tanto você quanto seus superiores têm que registrar seu ato. Para quê? Para ver duas coisas. Primeiro, se o seu ato ele foi praticado dentro do ordenamento jurídico, ou seja, se ele é legal. Posso ter praticado um ato ilegal. Se meu ato é ilegal, ou eu mesmo, conforme a previsão legal, ou o meu superior tem que declará-lo nulo. Então vou revisitar o ato para saber se ele foi confeccionado dentro da legalidade. Ah, professor, ele foi confeccionado dentro da legalidade, ele é mantido. Ah, professor, ele foi confeccionado fora da legalidade. Aí nós temos dois caminhos. Não precisa anotar esse agora. Vai falar disso daqui a alguns dias. Tem dois caminhos. Quais são os dois caminhos? Primeiro, o ato é anulável, ou seja, possui vícios sanáveis. Eu vou sanar o ato e mantê-lo no ordenamento jurídico. Ao ato, ele tem vícios insanáveis, ele é nulo de pleno direito. Eu vou declará-lo nulo. Certo? Só isso? Não. A autotutela também serve para verificar o mérito do ato administrativo. O que é isso, professor? O ato continua sendo conveniente, oportuno e eficiente depois de um ano que ele foi editado? Será que ele continua? Se ele já é inconveniente, por que eu vou manter no ordenamento jurídico? Exemplo, durante a pandemia, nós tivemos decretos do executivo no âmbito estadual, municipal, federal. Tivemos? E alguns desses decretos determinavam o quê? O uso da máscara. Sim ou não? Ato administrativo determinando o uso da máscara. Passou a pandemia, veio um outro decreto e falou assim: olha, já não é mais conveniente ou eficiente usar máscara. Então, vocês não precisam usar máscara mais não. Isso se dá através do quê? Da autotutela administrativa. Certo? Exemplo? Tranquilo? Esse exemplo para mim pode se aplicar Qual o caso concreto? Porque eu estou falando de pandemia, tem muita coisa, né? São muitos dados. Não, parece que foi validado o ato dele, não? Eu acho que o noticiário mesmo validar o ato dele. Eu acho que foi. Saiu uma notícia aí, umas 3 semanas, 4 semanas atrás, que o STJ, acho que o STJ, validou o ato dele. Pelo que eu entendi. Posso estar equivocado. Gente, ó, fala assim do engano, do delegado Rodrigo, mas eu particularmente, quando pai de família, adoro a atuação dele. Tá? Adoro a atuação dele. Acho que tinha que pelo menos uns 10. Igual. Viu? Amigos, mas ele é margem da lei. E o quê? Não está bebendo aqui. A margem da lei, falei. Ok? Então, ó, ampla defesa, autotutela educativa, para rever duas coisas, então. Primeiro, a legalidade do ato. Segundo, conveniência, oportunidade e eficiência. Se o ato é ilegal, tem que ser declarado nulo. Se o ato é inconveniente, não oportuno ou ineficiente, tem que ser revogado. Bom? Conveniente, oportuno e eficiente. A grande maioria da doutrina fala só conveniente e oportuno, tá, Marcos? Mas o professor Jorge Spamini, ele fala conveniente, oportuno e eficiente. Chamada de projeto de
imóvel. Motivação é princípio geral da atração pública, que são as justificativas apresentadas para a prática do ato atrativo. Então, quando o agente público vai praticar o ato, ele tem que justificar o ato. Isso é motivação. Apresentada pelo agente na prática do ato. A justificativa apresentada pelo agente público no momento que ele vai praticar o ato é motivação. Motivação equivale ao porquê. Por que será praticado o ato? Pega um Google aí. Joga aí no Google aí. Modelo de decreto executivo. Olha aí, modelo de decreto. Certamente o modelo que você pegou aí está assim. Considerando, resolve. Esses considerandos aí é a motivação. É a justificativa que o agente responsável pelo ato está dando para a prática mesmo. Então, os considerandos no decreto, numa portaria, no ato administrativo, é exatamente a justificativa, ou seja, a motivação. Pega um exemplo aí que você achou aí para mim. Os considerandos. Não? Quem achou aí os considerandos? Falei? Isso. Considerando o decreto, Gente, presta atenção. considerando o disposto do decreto municipal de número 38 de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública no município de Uraçucuba, de entendimento da pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19 no âmbito do Poder Executivo do município de Uraçucuba. Sim, estamos estudando a prática do ato para ser praticado. Essa justificativa, esses considerandos, é a motivação. Motivação, justificativa, o porquê, princípio geral da educação pública. Agora, nós temos o motivo, que não é princípio. Daqui a alguns dias, nós vamos estudar sobre atos administrativos. E os atos administrativos possuem um conjunto de elementos. Para a doutrina majoritária, são 5 elementos. Um dos elementos de confecção do ato administrativo é o motivo. E o que é o motivo? Acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. O motivo, diferente da motivação, é o quê? Motivação é o porquê. O motivo é o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Então, o fato, né, ou a questão jurídica que leva à prática do ato. Então, motivo, acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. É o quê? É o acontecimento fático ou jurídico. É o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato. Fático ou jurídico. É o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato.
por fim, móvel. E eu vou falar ali, como explicando os três, gente? Na verdade, não é nosso estudo é motivação. Princípio geral da educação. Tá? O que eu quero fazer com três simples? Na prova, o que eles vão fazer? O examinador vai fazer você na prova? Vai colocar lá motivo e colocar o conceito de motivação. Colocar motivação, colocar o conceito de móvel. Colocar móvel, colocar o conceito de motivação. E assim por diante. São três palavras muito próximas. Então, o examinador vai querer te pegar nisso. Bom, então, ó. E o móvel? É a intenção do agente no momento que ele está praticando o ato. Móvel é a intenção do agente. Tem que respeitar a sentença transitada de julgado. A administração pública tem que respeitar o negócio jurídico perfeito. E a administração pública tem que respeitar o direito adquirido. Tá bom? Continuidade. Isso que é novidade. Alguns autores chamam continuidade obrigatoriedade, tá? Obrigatoriedade. Isso que é continuidade ou obrigatoriedade. Continuidade da prestação do serviço público. De forma bem simples, o serviço público não pode parar. Por isso, continuidade. Semestre que vem, nós vamos estudar sobre serviço público. E uma das ideias do serviço público é justamente a classificação de determinadas tarefas como sendo serviço público. E a partir do momento que ela é classificada pela lei, o Estado tem o dever de prestar o serviço. Entendeu? Então, quem classifica? Classifica uma atividade como sendo serviço público? É o Alessandro? Não. É a classe política dominante. Então, a classe política dominante define aquela atividade como sendo serviço público. Define através do quê? Da lei. A partir do momento que está definido, nós temos que receber serviço. O poder público está tem que prestar esse serviço. E tem a ideia de continuidade. O serviço público não pode parar. Bom, quando a gente fala de continuidade ou obrigatoriedade, tem duas reflexões básicas que a gente tem que fazer. Dois links básicos que a gente tem que fazer. Primeiro, quem presta serviço público? Servidores. E o direito de greve dos servidores? É garantido constitucionalmente, sim ou não? Sim. Em que PS, nós não temos ainda uma lei regulamentadora, mas está lá previsto constitucionalmente. O direito de greve do servidor público é garantido constitucionalmente. É interessante essa história da greve do servidor público. Por quê? Porque nós temos, ou melhor, nós tínhamos originariamente previsto no texto constitucional que a greve do servidor público seria regulamentada por lei complementar. Nós tivemos uma emenda à Constituição que alterou isso. E agora, o direito de greve tem que ser regulamentado por lei específica, lei ordinária. Mas ainda assim nós não temos essa regulamentação. Professor, se não tem regulamentação, como que tem greve de servidor? Nós tivemos na década de 90 5 mandatos de injunção chegaram ao Supremo Tribunal Federal. No 5º mandato de injunção, o Supremo, antes da lei do mandato de injunção, o Supremo, cansado de oficiar o parlamento, para que o parlamento cumprisse com a sua obrigação de legislar sobre o tema, muda o seu posicionamento e acaba, mesmo antes da lei 3.300 de 2016, dando efeito concreto ao mandato de injunção. E o que é isso? Qual foi a mudança tão excepcional? Até esse 5º mandato de injunção sobre direito de greve de servidores públicos, o Supremo só oficiava legislativo. Olha, vou te dar o prazo de 30 dias para você legislar ou dar início ao processo legislativo, porque é a norma. E o legislativo fazer o quê? Como sempre, arquivava o ofício. Certo? Qual que era a efetividade disso? 0.
E aí veio o Supremo, esse quinto mandado de função, e falou assim: opa, já que não está adiantando nada, oficial legislativo, vamos dar efeitos concretos a esse mandado de função. Ele pegou a lei que regulamenta a greve na iniciativa privada e falou o seguinte: vai ser aplicada a lei 7.700 e alguma coisa, por de cabeça, que regulamenta a greve na iniciativa privada no que couber as greves dos servidores públicos, até que nós tenhamos uma lei específica. É isso que aconteceu. Bom, é muito comum a gente ouvir falar assim: ah, professor, tem que manter 25%, não tem? 30%. Gente, se não tem a lei, essa porcentagem aí foi inventada em algum corredor, ou de instituição pública ou de universidade. O fato é que não tem essa porcentagem. Até mesmo porque serviços são graduados conforme a sua essencialidade. Quanto mais essencial, menos greve. Quanto menos essencial, mais greve. Essa porcentagem de 20%, 25%, 30% que o pessoal fala, não existe. A análise tem que ser feita no caso concreto. Por exemplo, os médicos do hospital geral, que trabalham lá na UTI, direito de greve? Eles não têm direito de greve. Não tem direito de greve. Professor, mas esse funcional garante. Beleza. Mas a essencialidade do serviço não permite. Se eles pararem, pessoas vão morrer automaticamente. Entenderam? Não tem direito de greve. Isso já foi uma vez decidido pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez não, algumas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, num caso específico também, que é interessante, sobre policiais civis. O Supremo entendeu que a Polícia Civil não pode entrar em greve, em razão da essencialidade do serviço de segurança pública. No momento de crise social, onde estava tendo muitos crimes em determinado estado, a situação estava muito grave, a Polícia Civil entrou em greve. A greve é inconstitucional, em razão da essencialidade do serviço. Então, essa história de 20%, 10%, 30%, como tem lei de regulamento, não existe isso. A essencialidade está completa. Qual serviço eu estou falando? Bom, então essa é a primeira reflexão que a gente traz quanto à princípio da utilidade. O direito de greve de serviços públicos está previsto funcionalmente, mas a depender da essencialidade do serviço, não vai ser aplicado isso aqui. Bom, e a outra reflexão está relacionada aos contratados do poder público. A sua empresa participa de uma licitação, é vencedora da licitação, e agora a sua empresa é concessionária de um serviço público. Só que essa concessão, ela recebe dinheiro do Estado. O serviço é mantido não por tarifa, mas sim por repasse do governo do Estado. Certo? O governo do Estado não repassou o dinheiro para a sua empresa hoje. Você deveria receber hoje. Você não recebeu. Você tem que continuar prestando serviço? Tem que continuar prestando serviço. Nossa, professor. É isso aí. Por isso que quando você vai participar de uma licitação, no momento da análise, o poder público quer saber se você e a sua empresa conseguem suportar o serviço. O que é suportar o serviço? É manter esse serviço sem pagamento pelo prazo mínimo de 60 dias. A lei anterior, a lei 1666/93, falava em 90 dias. O projeto de lei que resultou na lei 14.103 falava em 30 dias. Acabou por meio termo, nem 90, nem 30, ou 60. A nova lei de licitações fala que o prestador de serviço tem que prestar, tem que continuar prestando serviço, em razão do sistema de continuidade, pelo prazo de 60 dias, sem receber o Estado. Será que a sua empresa tem condições disso? Percebeu? Certo? E ó, tem os desolados, os principais serviços, mas desolar não tem que ficar fazendo nada. Ela só tem o operário.
Parou o serviço? Parou o serviço? Isso é muito comum. Sabe como quando acontece isso muito parte? Empresa de limpeza urbana. Perde demais. O poder público para de pagar, né? Ela tem que suportar o serviço por 60 dias. O que ela faz? Corta ali por 25% dos empregados. O que acontece na cidade automaticamente? Fica sujo. A população pressiona. Aí vem o pagamento. Né? Então, quando se trata de empresa urbana, você acontece demais. Nesses casos, se a empresa quiser demorar também pode. Demorar? Atrasar. Não, atrasar não tem como, porque atrasar é paralisar momentaneamente, né? Ela tem que continuar prestando. O que vai acontecer é o prejuízo na prestação. Quando eu vou fazer uma redução de número de prestadores, ela vai continuar prestando, né? Dentro daquela realidade atual. Eram 1.000 empregados, agora está prestando serviço só 250. Vai ter um prejuízo, não vai? Mas o serviço paralisou? Não. Perdeu eficiência, perdeu qualidade. E o poder público nesse caso não poder falar nada. Então é a única forma que o professor tem para poder ir lidando com isso. Pelo menos na prática é assim. Tá? Bom, hierarquia. O que ocorre? Vai começar a estudar a administração pública. E quando nós pensamos em estrutura da administração pública, essa estrutura é uma estrutura compartimentada. Bom, então nós temos dentro da pessoa jurídica uma série de compartimentos, certo? Uma série de compartimentos. Então quando eu penso no executivo do estado de Goiás, nós temos dentro do executivo uma série de compartimentos. Cada compartimento desse aqui com um feixe de atribuições, com atividades, certo? Então, feixe A, feixe B, feixe C, D, E, F, e assim por diante. Cada quadradinho desse, cada compartimento, conforme previsão legal, desempenha uma tarefa. Isso é feito de atribuições. Bom, seria possível, humanamente possível, o governador do estado de Goiás fazer todas as funções que são de competência do estado? Então o que a gente tem que fazer? Dividir as tarefas. A isso nós damos o nome de desconcentração. Não precisa anotar, tá? A isso nós damos o nome de desconcentração. Nós estamos desconcentrando o quê? O serviço. Aqui, ó, essa desconcentração é uma desconcentração hierarquizada. Simples. Lá em cima, nós temos a governadoria, o governador do estado, não é isso? Logo abaixo, nós temos as secretarias, não é isso? Logo abaixo, os departamentos, as superintendências, as diretorias, de forma bem simples. Os secretários estão subordinados ao governador, sim ou não? Sim. Essa subordinação hierárquica. Os superintendentes, os diretores, os regionais estão subordinados aos secretários, sim ou não? Sim. Vamos pensar no micro. Imagine aí uma escola estadual. Imaginou? Imaginou? Escola estadual, compartimento. Que nós chamamos modernamente de órgão. Órgão público. Certo? Então, a escola estadual, lá dentro, nós não temos a tia da limpeza? Sim ou não? A tia do lanche? Nós não temos os professores? Nós não temos as coordenadoras? Os diretores? A tia do lanche responde hierarquicamente ao diretor, sim ou não? E os professores respondem hierarquicamente aos coordenadores, que também respondem aos diretores hierarquicamente, sim ou não? Então nós temos, quando eu penso no micro, que é uma escola estadual,
E o órgão público tem um feixe de atribuições, né? E a sua estrutura é uma estrutura hierarquizada. Sempre que nós pensarmos em órgãos públicos que não são órgãos unipessoais, tem estrutura hierarquizada. Quando tem mais de um indivíduo, é hierarquia. Certo? Especialidade. Órgão público que não é? Unipessoal. Não tem só com a gente. Olha aqui, ó. Hierarquia, especialidade ou especialização. Mesma coisa, tá? Especialidade ou especialização. De novo aqui, ó. Essa divisão aqui é uma divisão especializada. Olha aqui. Governador. Abaixo do governador, secretarias. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, não é isso? De obras. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando compartimentos especializados. Então, os órgãos possuem um feixe de atribuições. E esse feixe de atribuições dentro do órgão lhe dá um caráter especializado. A Secretaria de Segurança Pública vai tratar de saúde pública? Não. A Secretaria de Saúde Pública vai tratar sobre obras? Em regra, não. Não sei se seja uma obra para ela mesma. Mas de forma geral. Não. Por quê? Porque é um tema especializado. A Secretaria de Saúde vai tratar sobre o sistema penitenciário? Não. Nem a Secretaria própria, não cuida disso. Porque é uma divisão especializada. Professor, onde eu encontro isso? A lei. Agora a gente vai falar sobre isso. Essa organização da administração pública, ela está prevista na lei. Você viu o exemplo? Alguém trabalha no PROCON aqui? PROCON? Municipal? Pois é. PROCON no âmbito estadual, até 2015, era uma autarquia da habitação indireta. Então, a lei estadual falava que o PROCON, a superintendência, que é uma superintendência do PROCON, era uma pessoa jurídica autônoma ao Estado de Goiás. Aí vem a lei de 2015 que reestruturou a estrutura da habitação pública do Estado de Goiás. E aí o PROCON foi incluído como órgão de uma secretaria. Deixou de ser autarquia. Do município é autarquia. Tá? CMTT, a depender do gosto do prefeito, na última gestão era assim, podia ser autarquia ou órgão. Né? Quando ele queria mexer no dinheiro do CNPD, transformava ele em órgão. Quando ele queria se afastar do dinheiro do CNPD, transformava em autarquia. Gente, isso não é Alessandro falando da boca para fora. Está previsto na lei do município. Isso aconteceu. Tá? Isso eu estou falando. Ok? O CNPD, autarquia. Mas teve um determinado momento aí que transformar o CNPD em órgão ligado a uma secretaria. Qual a finalidade, professor? Questão de gestão financeira. Não tem dúvida disso. Por quê? Uma autarquia tem autonomia administrativa financeira técnica. Não existe um alcance diretamente de tudo. Entendeu? Então vamos lá. Além de ter hierarquia, tem especialidade. Finalidade, novidade para nós? É ou não? Não, lembra que na semana inicial nós falamos que a finalidade é o munus público. O que é o munus público mesmo? Bem comum, interesse coletivo. Então, um dos princípios gerais da administração pública é a busca pelo bem comum, interesse coletivo. Ó, presta atenção.
Falamos da finalidade da primeira aula, estamos falando aqui de novo. Falei para vocês que também na teoria geral do Estado, alguns autores colocam a finalidade como elemento de criação do próprio Estado. Lá, no segundo trimestre, nós vamos falar sobre atos administrativos. E um dos elementos do ato administrativo é a finalidade. Não é a importância desse tema. Bom, então, finalidade, princípio geral da administração pública, a atuação do agente público deve estar voltada para atender o bem comum. Então, aqui é que ocorre o famoso desvio de finalidade. Desvio de finalidade está aqui. A atuação do Estado não é visando o bem comum, desvio de finalidade. O governador constrói, pavimenta uma rodovia, ligando nada a lugar nenhum. Por quê? Porque passa na porta da sua fazenda. Tem finalidade pública nisso? Tem finalidade pública? Interesse particular, né? O melhor asfalto que eu conheci na minha vida. O melhor asfalto. Gente, isso é tudo asfalto. No estado do Tocantins. Só que na época que esse asfalto foi construído, ainda era estado de Goiás. Tá? 40 km de asfalto. Uma TO hoje. Ligando lugar para lugar nenhum. Aí depois eu descobri. É uma antiga fazenda de um ex-governador do estado de Goiás. Sério? Ela fez bem feito a história. Oxi! Asfalto primeiro mundo. E agora recentemente também, né? Viu aí o governador estudando isso. Isonomia é novidade para nós? Tratamento isonômico? Não, né? E por fim, é novidade. Sindicabilidade. O que é isso? Presta atenção no título. Todo. Presta atenção. É raro a gente falar todo direito, né? O que eu estou falando? Todo. Todo e qualquer ato, quando a sua legalidade pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Ok? Todo ato praticado pela administração pública, toda ação, todo serviço, toda atividade desenvolvida pela administração pública, quanto à sua legalidade, eu posso discutir isso no judiciário. Ah, professor, mas tem uma apostila do cursinho, estou fazendo cursinho para concurso, e o professor do cursinho falou que o ato discricionário não pode. Joga a apostila fora e sai do cursinho. Tá? Estou ensinando trem errado. Certo? Todo e qualquer ato pode ser sindicado pelo Poder Judiciário quanto à sua legalidade. O que ocorre nos atos discricionários? O mérito do ato não pode ser analisado pelo Poder Judiciário. A gente vai falar isso nas próximas aulas. Tá bom? Mas não tem nada a ver com a legalidade do ato. A legalidade sempre vai poder ser revista pelo Judiciário. Ok? Sindicabilidade? Lembra que a gente propôs uma ação popular contra o ato do ex-prefeito relacionado às enchentes em Anápolis? Aconteceu o quê? No ano de 2023. Então o prefeito de Anápolis editou um decreto, onde esse decreto ele transferia a responsabilidade das enchentes ao dono do imóvel. Vocês lembram disso? Pois é. 23. Então, o prefeito da época entendeu que a inércia do município, a incompetência do município em promover serviço público para limpar a calha do rio, certo? Era de responsabilidade do dono do imóvel. E ele decretou isso. Para decretar. Entramos com uma ação popular, discutindo justamente os vícios desse decreto. Essa ação foi interposta em nome
de 2 vereadores em nome de um advogado que sofre a influência desses dirigentes. Veja uma coisa assim, claro. Aí o muro dele para. Mas o fora ali, ó. Vai reto. Não, é naquela avenida Vasilina. Aí foi proposta essa ação. O que o prefeito fez? No dia 19 de dezembro de 2024, ele revogou lá. Aí ele estava sendo governo, não revogar lá. Mas ali é um exemplo, Marcos, quanto a essa sindicabilidade. Um decreto praticado pelo prefeito, que na nossa visão é ilegal, e em razão disso, ação popular, afrontando princípios gerais da educação pública. E aí, essa ação seria julgada. Antes de julgar, perdeu o objeto porque o ex-prefeito lá revogou lá. Revogou o decreto. Aí o juiz ia analisar se o ato dele é legal ou ilegal. Nesse caso, não, vai ter que regra que se colocar, né? Por isso tem inércia. Semestre bem, pessoal, controle da educação pública, tá? Nós temos 3 esferas de controle. E o controle judicial ou jurisdicional segue o princípio da inércia. Em regra tem que ser colocado. Bom, seguindo, presta atenção no título. Pega o organograma que eu passei para vocês na aula passada. Habitação pública. Tem? Não. Ó. Próximas aulas. Próximo mês de aula. Eu vou estudar o quê? Habitação pública. Olha o que eu falo. Pode anotar, tá?
sobre isso aí. Mas antes de entrar no tema organização da educação pública brasileira, eu tenho que fazer uma explicação para vocês. Sobre a estrutura do Estado. E nós falamos sobre os entes federados. Então, a organização do Estado brasileiro é organização da educação pública, direito educativo. E dentro da organização da educação pública tem estudo. Entes federados, estudo novo, ele é excelente. Revisar com vocês os entes federados. Mas é impossível. Então, aqui faz o quê? A análise dos órgãos públicos que integram os entes federados. Vai estudar o que a partir de semana que vem? Órgãos públicos. Estudando os órgãos públicos, a gente sai da educação direta e vai para a educação indireta. Vamos falar sobre autarquias, fundações, empresas estatais e associações públicas. Bom, mas antes, o que eu tenho que entender? Que essa estrutura aqui, ela é variável conforme a ideologia econômica do Estado. Certo? O que altera essa estrutura é a ideologia econômica do Estado. É o momento político que o Estado está vivendo. Lá em 95, começa uma mudança nessa estrutura. Por quê? Porque mudou a ideologia econômica do Estado. Voltando um pouquinho mais no tempo, lá na década de 30, do século passado, a Revolução de 30 em Getúlio Vargas, nós tivemos uma outra mudança na estrutura organizacional do Estado. Em razão do quê? Ideologia econômica. Ah, professor, você está falando de ideologia de direita e esquerda? Não! Ideologia econômica, ciência. Tá? Lá no direito constitucional, quando nós classificamos os estados, uma das formas de se classificar o estado é conforme a sua ideologia econômica. Uma retrospectiva rápida, de 15 minutos, para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós saímos de um império que tinha ideologia social ou liberal, economicamente falando? Econômica. Liberal.
Quem era o principal parceiro do Império, gente? Chamado por muitos de o verdadeiro imperador. O maior empresário que esse Brasil já teve, chamado Barão de Mauá. Quem financiou as principais obras do Império foi Barão de Mauá, iniciativa privada. Lá a ideologia era liberal. Quem transpôs os cabos de comunicação no oceano? O Estado do Império, Barão de Mauá. Chegou a ser, isso é, o homem mais rico do mundo brasileiro, o homem mais rico do mundo. Chegou a ter 70% de todas as terras do Uruguai. Ele era dono de 70% do Uruguai. O banco do Uruguai era dele. Quando ele quebrou, foi uma mudança gigantesca do Estado do país do Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai quebrou junto. O cara conseguiu quebrar o país. Ele quebrou o Uruguai e quebrou junto. Mas isso é óbvio, ele era um investidor. E boa parte dos seus investimentos era junto à coroa. E ele era um investidor. A estrutura do Estado naquela época era, economicamente falando, a ideologia do Estado naquela época, economicamente falando, era uma ideologia econômica liberal. Saímos do Império e entramos na República Velha, que era a ideologia dos coronéis. Não tinha muita definição de gestão pública. A lei e a ordem eram em benefício dos coronéis. Então nós tivemos uma primeira parte da República voltada só para isso. Vem a Revolução de 30, justamente por causa dessa bagunça estrutural que vivia a República. A Revolução de 1930 chega no Brasil e aí sim, uma mudança real quanto à República. Modelo de gestão sendo implementado, modelo burocrático. Ideologia econômica, agora sim voltada para o social. Você vai ser liberal, senhor Paulo? Qualquer pessoa pode vir? Não, qualquer pessoa, são os parceiros do Estado. Tá?